Cheguei naquela casa apenas para trabalhar, para ser a babá, mas saí de lá com um marido, uma filha, uma família. Vamos à minha história de amor e paixão. Olá, meus amores, boa noite para todos vocês. Antes de seguir com a linda história de hoje, estou começando de uma forma diferente. Eu quero saber se você que está aqui, que vai começar a ouvir esse relato, já faz parte dessa família, se você já se inscreveu nesse canal. A plataforma tem dito para mim que a maioria de vocês são frequentes, estão aqui todas as terças e quintas às 19 horas e depois disso também, assistem às histórias, muitas vezes até curte e comenta, mas ainda não se inscreveu, porque muitos de vocês acham que o canal principal, a inscrição lá já vale. Cada canal eu preciso da inscrição de vocês. Então, confere direitinho, dá essa força para que esse canal cresça e eu consiga trazer novas e melhores histórias todas as terças e quintas. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Clica no botão inscrever-se, ajude esse canal a crescer. Recomenda esse canal para aquela pessoa que você sabe que gosta de histórias de amor, relatos apaixonantes. E com isso, nós vamos longe com fé em Deus. E desde já eu agradeço. E agora vamos à história de hoje. Eu sempre fui uma menina simples, Pri. Cresci numa cidade pequena do interior, num lar humilde, com minha mãe, meu pai e 2 irmãos mais novos. A gente não tinha muito, mas tinha o suficiente. Comida na mesa, amor de sobra e a certeza de que trabalhar duro era o único caminho para seguir na vida. Quando terminei o ensino médio, vim para a cidade grande tentar a sorte. Já tinha 17 anos e muita vontade de trabalhar, de ajudar minha mãe que estava sozinha nessa época porque meu pai tinha ido embora. Não era fácil mesmo, não era. A cidade grande assusta muito quem vem do interior. Tudo é diferente, tudo é barulhento, tudo parece maior do que a gente. Trabalhei de vendedora, de auxiliar de limpeza, de atendente de lanchonete. Fiz de tudo um pouco, sempre honesta, sempre me virando. Mas o emprego que mais me identificou, desde a primeira vez que tentei, foi cuidar de crianças. Eu sempre tive aquela coisa com criança pequena. Uma paciência natural, uma vontade de cuidar, de proteger, de ver aquele sorriso pequenininho. Aí, com os 22 anos, comecei a me especializar nisso. Fiz um curso de cuidadora infantil. Aprendi primeiros socorros, estudei desenvolvimento da criança. Não foi fácil pagar, mas fui guardando aos pouquinhos e consegui. E foi a melhor decisão da minha vida, porque foi a partir daí que me cadastrei numa agência especializada em babás. Essa agência trabalhava com famílias de classe média e de famílias mais abastadas também. Eles faziam uma seleção bem rigorosa. Entrevista, verificação de antecedentes, referências. Era sério, profissional. E eu gostei disso porque me dava segurança. Eu sabia que as famílias que iam me contratar também eram verificadas. Era um ambiente de confiança. Trabalhei em 2 famílias antes. A primeira era um casal jovem com gêmeos de 2 anos. Foi exaustivo, mas muito alegre. A segunda era uma senhora que precisava de ajuda com o neto enquanto a filha trabalhava. Foram boas experiências. Aprendi muito. E aí veio o chamado para essa família que vai ser o centro de tudo que vou te contar agora. Era uma terça-feira de manhã, bem cedinho. Eu estava tomando café quando a minha coordenadora da agência me ligou. Ela disse que tinha uma família nova que precisava de uma babá com urgência, que era um caso um pouco diferente dos outros. Diferente como? Eu perguntei. Ela me explicou que era um pai solteiro,
viúvo recente, com uma bebê de 4 meses. A esposa tinha falecido no parto. Ele era um homem jovem, um profissional da área de engenharia e estava precisando de ajuda urgente porque a licença maternidade que a avó da criança estava cumprindo já tinha se esgotado e ele precisava voltar ao trabalho. Eu fiquei quieta por um segundo. Aquilo pesou em mim antes mesmo de eu conhecer essa família. Uma bebê de 4 meses sem mãe. Um pai que tinha perdido a esposa logo depois de ter tido filho. Deus, aquilo doía só de imaginar. Mas eu disse que sim. Claro que sim. Marquei a entrevista para 2 dias depois. Confesso que na noite anterior eu fiquei nervosa de um jeito diferente. Não era só aquele frio na barriga normal de entrevista de emprego. Era um peso diferente. Eu sabia que ia encontrar uma dor muito grande naquela casa e eu não sabia se estava preparada para lidar com aquilo. Cheguei cedo. O endereço era um apartamento num bairro bom, não era luxuoso demais, mas era um lugar bonito, organizado. Fui recebida por uma mulher mais velha, que depois eu soube que era a mãe dele, a avó da bebê. Ela me recebeu bem, com simpatia, me ofereceu água, me pediu para esperar na sala. A sala era limpa, organizada, mas dava para ver que era uma casa que estava sofrendo. Sabe aquela coisa que você sente quando entra num ambiente? Tinha uma tristeza no ar. Não era descuido, não era desleixo, era luto. Era a casa de uma família que estava tentando sobreviver depois de uma perda enorme. Ele apareceu depois de uns minutos. E eu preciso ser honesta aqui, Pri. Quando ele entrou na sala, eu percebi que era um homem bonito. Alto, cabelos escuros, olhos cansados. Muito cansados. Tinha um cansaço naquele rosto que não era só de noite mal dormida. Era de dentro, era de alma. Ele me cumprimentou com educação, me pediu desculpa pelo atraso, disse que a bebê tinha chorado muito de manhã. A voz era firme, mas contida. Parecia um homem que estava se segurando o tempo todo. A entrevista foi rápida e objetiva. Ele perguntou sobre minha experiência, meus cursos, minhas referências. Explicou a rotina do bebê, da bebê, os horários de mamadeira, como ela dormia. Falou de tudo com muita atenção e cuidado. Dava para ver que mesmo no meio daquela dor toda, ele era um pai presente, atento, que conhecia cada detalhe da filha. No fim da entrevista, ele foi direto. Disse que me contrataria, que a agência já tinha aprovado meu perfil e que poderia começar na semana seguinte. Saí de lá com o contrato na mão e um peso no peito que eu não sabia muito bem explicar. Comecei na segunda-feira seguinte. Cheguei cedo, antes dele ir para o trabalho. A mãe dele ainda estava lá nos primeiros dias para me apresentar melhor a rotina da bebê. E foi ali que eu conheci a Lara pela primeira vez de verdade. Ela tinha 4 meses e alguns dias. Era uma bebê gordinha, de olhos grandes e escuros, igualzinhos ao do pai. O cabelo era fininho, pretinho. Ela me olhou com aquela curiosidade de bebê, aquele olhar que parece que está tentando te decifrar. Eu me apaixonei na hora, Pri. Sem aviso, sem cerimônia, foi instantâneo. Aquela criança tão pequenininha, tão vulnerável, que tinha vindo ao mundo sem a mãe do lado, me atravessou de um jeito que eu não esperava. Nos primeiros dias, eu me mantive completamente profissional. Eu era babá. Meu trabalho era cuidar da Lara, manter a casa organizada durante o dia e entregar tudo certinho quando ele chegasse do trabalho. Sem mais, sem menos. Ele chegava em casa sempre em torno das 6:30 da tarde. Entrava, colocava a bolsa dele, mochila, enfim, vinha direto ver a Lara. Sempre. Antes de qualquer coisa, ele ia ver a filha. Lavava as mãos, pegava ela no colo, ficava um tempão olhando para ela. Às vezes falava baixinho com a bebê,
como se o mundo inteiro parasse naquele momento. Eu ficava de longe observando aquilo e tentava não deixar que aquilo me afetasse, mas afetava, claro que afetava. Com a chegada dele, eu me despedia e ia embora. Nos primeiros tempos, a gente mal trocava palavras além do necessário. Como ela passou o dia, comeu bem, dormiu bem, teve algum problema? Eu respondia, ele agradecia e eu ia para minha casa. Era tudo muito correto, muito na medida, e eu achava que era assim que devia ser. Depois de umas 3 semanas, a rotina foi ficando mais natural. Ele começou a chegar e às vezes eu demorava um pouco mais antes de ir embora. Não era intencional, eu acho. Era só o dia a dia mesmo. Uma coisa ou outra sobre a Lara que precisava ser comentada com mais calma. Ele não era um homem de muita conversa. Isso eu percebi logo. Mas quando falava, era com atenção. Ele me olhava nos olhos quando eu falava. Tinha um jeito de ouvir que me fazia sentir que realmente o que eu estava falando era importante. Fui percebendo que ele estava sempre muito sozinho. A mãe dele foi embora porque ela também tinha a vida dela em outra cidade. Ele não tinha muita amizade próxima, pelo menos ninguém que aparecia com frequência. E a dor que ele carregava era visível para quem ficava perto. Eu não sei dizer exatamente quando a Lara foi passando de bebê que eu cuidava profissionalmente para uma criança que eu amava como se fosse minha. Eu sei que aconteceu gradualmente, de um jeito suave, sem que eu percebesse direito. Com 6 meses, ela começou a me reconhecer. Quando eu chegava de manhã, ela esticava os bracinhos para mim. Aquilo era uma coisa que eu não conseguia descrever com palavras. É uma sensação que só quem já viveu sabe o que é. Comecei a cantar para ela dormir. Comecei a inventar brincadeiras, a contar histórias, a passear com ela no carrinho pelas redondezas. Cada conquista dela eu sentia como se fosse minha também. A primeira risada, o primeiro dente, a primeira vez que ela ficou sentada sozinha sem apoio. Eu contava tudo para o meu patrão, para o pai dela, com muito entusiasmo quando ele chegava. E eu percebia que aquilo fazia bem para ele também. Ver a filha crescendo, se desenvolvendo bem, mesmo diante de tudo que tinha passado. Parecia que era o que o mantinha de pé. Teve um dia, eu acho que a Lara tinha uns 7 meses, que ela adoeceu. Começou com febre à tarde. Eu liguei para ele no trabalho, como era a combinação. Ele chegou em menos de 1 hora. Eu ainda estava lá quando ele chegou, mesmo já sendo bem além do meu horário normal. Ele entrou em casa e foi direto para Lara. A febre já tinha cedido um pouco com o antitérmico que eu tinha dado, conforme a orientação que ele mesmo tinha deixado por escrito numa lista na geladeira. Mas ela estava chorosa, grudada em mim, não queria largar. Ele olhou para a situação, olhou para mim e disse: "Obrigado por ficar." Simplesmente isso. Mas do jeito que ele falou, com aquele olhar de agradecimento sincero, eu senti que era muito mais do que 2 palavras. Fui indo embora, mas aquela cena ficou. Ele era um pai que corria quando a filha precisava, que largava tudo e vinha, que ficava ali, abraçado com ela, cantarolando baixinho, tentando acalmá-la do jeito que ele sabia. Mesmo sem ter tido a experiência de uma mãe presente do lado para ensinar, ele foi aprendendo e foi sozinho. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu tentei ignorar por muito tempo. Eu não sei te dar uma data, Pri. Não tenho um momento exato. Foi um acúmulo de dias, de pequenas coisas, de olhares rápidos demais e pensamentos que eu mandava embora assim que apareciam. Mas teve um dia específico em que eu não consegui mais fingir para mim mesma que era indiferente. Eu estava dando banho na Lara, que já estava com quase 9 meses, toda agitada na banheirinha, batendo a água e rindo com aquele riso alto de bebê feliz. E ele chegou em casa mais cedo naquele dia.
Entrou no banheiro para ver a filha e ficou parado na porta sorrindo. Foi a primeira vez que vi ele sorrir de verdade. E eu quase larguei a Lara dentro da banheira de tanto que aquilo me sacudiu por dentro. Aquele sorriso transformava o rosto dele. Aquela mesma pessoa que eu via chegar todo dia com o peso do mundo nos ombros, naquele momento estava ali, leve, sorrindo para a filha que ria e batia na água. Era uma cena tão simples, tão humana. E eu me vi olhando para ele com um sentimento que eu não podia ter. Fui embora naquele dia mais cedo do que o costume. Precisava colocar a cabeça no lugar. Na noite daquele dia, eu sentei na minha cama e tive uma conversa séria comigo mesma. Eu precisava me controlar. Aquilo não podia acontecer. Ele era meu patrão, estava de luto, ainda estava sofrendo pela mulher que tinha perdido. Eu era a babá da filha dele. Se alguma coisa desse errado, eu perderia o emprego, prejudicaria a agência que confiou em mim. E pior de tudo, prejudicaria Lara, que estava apegada a mim. Não podia, não ia deixar. Depois daquele dia, eu tentei criar uma distância maior, ser mais formal, mais objetiva, mais rápida para ir embora quando ele chegava. Mas não era fácil. Não quando você está todo dia dentro da casa de uma pessoa, convivendo com o cheiro daquela casa, com os hábitos dela, com a criança dela. E ele não facilitava, mesmo sem saber que estava fazendo isso. Não tinha nada de errado no comportamento dele. Ele sempre foi respeitoso, sempre manteve a distância correta. Mas era justamente aquele jeito quieto, aquela gentileza discreta, que ia me desfazendo por dentro bem devagar. Teve uma tarde que estava chovendo muito e eu estava com a Lara na sala. Ele chegou encharcado, mudou de roupa, voltou para a sala e ficou olhando a chuva pela janela com a filha no colo. Não disse nada, ficou só olhando. E eu fiquei de longe, arrumando as coisas da bolsa para ir embora, e não conseguia sair do lugar. Era uma cena de solidão tão grande que doía olhar. Fui embora sem conseguir falar nada. Passei a noite pensando naquilo. Tentei pedir para a agência me transferir para outra família. Não falei o motivo real, é claro. Inventei uma desculpa sobre distância, sobre horário. Mas a coordenadora me pediu para continuar pelo menos por mais 3 meses, porque eles não tinham ninguém com meu perfil disponível no momento. E a Lara tinha criado muito vínculo comigo. Continuei e fui ficando. Lara completou 1 ano. Fizemos uma festinha simples, só a família dele, a avó que tinha voltado para visitar, um primo mais novo. Eu fiquei até um pouco mais tarde para ajudar. Foi uma tarde bonita, alegre, com aquela alegria miúda de aniversário de criança pequena. Quando todo mundo foi embora e eu fui me despedir, ele me segurou pelo braço levemente e disse: Obrigado por tudo que você fez pela Lara esse ano. Você foi muito mais do que uma babá para ela. Eu sorri. Disse que era meu trabalho e fui embora depressa demais. Mas aquilo ficou. Aquelas palavras ficaram. Depois daquele aniversário, alguma coisa mudou no ar da casa. Sutil, quase imperceptível, mas eu senti. Ele começou a chegar um pouco mais cedo às vezes, não todo dia, mas algumas vezes. Às vezes ficava na sala enquanto eu terminava de dar janta para Lara, conversando sobre o dia, sobre nada em especial. Ia perguntando como eu estava, se a semana estava corrida, se eu tinha gostado do clima diferente que tinha feito naquela semana. Eram conversas pequenas, mas eram conversas. E para alguém tão fechado quanto ele, isso era muito. Eu percebi que ele também estava mudando aos poucos. O peso nos ombros ainda estava lá, mas estava um pouco menor. O olhar não era mais sempre tão apagado. Era como se a vida estivesse voltando a circular dentro dele, devagar, com cuidado, mas voltando. Tinha quase 1 ano e 2 meses que eu trabalhava lá quando aconteceu. Era uma quinta-feira, final de tarde.
Lara já estava dormindo cedo porque tinha tido uma tarde muito agitada de brincadeiras. A casa estava quieta. Eu ia pegar minha bolsa quando ele apareceu na cozinha e perguntou se eu queria um café antes de ir. Eu devia ter dito que não, mas disse que sim. A gente ficou sentado na mesa da cozinha. Ele fez o café, me serviu, ficou olhando para a xícara por um tempo e depois começou a falar. Não foi de propósito, eu acho. Foi aquelas coisas que saem quando a pessoa não aguenta mais segurar. Ele me falou da Camila. Foi a primeira vez que ouvi o nome dela da boca dele. Contou como eles se conheceram, como ela era, o quanto ela tinha querido a gravidez. Contou do parto, do que aconteceu, de um jeito pausado, contido, mas com uma dor que era palpável. Eu ouvi tudo em silêncio. Não tentei consolá-lo com palavras vazias, não tentei mudar de assunto. Fiquei ali, ouvindo, deixando ele falar. No final, ele ficou quieto por um tempo e disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele disse: às vezes eu fico com raiva de mim mesmo porque eu sei que a vida precisa continuar e eu não sei como fazer isso sem me sentir culpado. Eu não disse nada por um momento. Depois, com cuidado, falei o que eu acreditava de verdade. Que continuar não era trair ninguém. Que a vida que continua é a homenagem mais bonita que existe para quem a gente perdeu. Ele me olhou de um jeito que eu nunca tinha sido olhada antes, como se aquela frase simples tivesse tocado em alguma coisa que estava fechado há muito tempo. Eu fui embora depois disso, mas aquela noite foi diferente de todas as outras. Eu sabia que alguma coisa tinha mudado entre nós, mesmo que eu não soubesse ainda o que era ou para onde ia. A convivência foi ficando mais próxima, mais natural. Ele foi se abrindo mais, mas sempre com aquele respeito, sempre devagar. Não era um homem de gestos exagerados, era discreto em tudo, mas eu fui aprendendo a ler as coisas pequenas que ele fazia. Como o jeito que ele arrumava um copo d'água para mim sem eu pedir quando eu chegava. O jeito que ele perguntava como eu tinha dormido de manhã, quando às vezes nos cruzávamos cedo. O jeito que ele começou a trazer uma fruta ou um lanche a mais, dizendo que tinha sobrado, mas que claramente era para mim. Eu fui deixando de resistir. Fui aceitando aquela proximidade com um cuidado que eu mesma não sabia bem explicar. Era como caminhar em terra molhada, cada passo com cuidado para não escorregar. Com 1 ano e 3 meses de trabalho, a Lara já tinha 15 meses. Era uma criança linda, esperta, que corria pela casa e chamava Naná para mim, a versão dela do meu nome. Ouvir aquilo enchia meu coração de um jeito que eu não consigo colocar em palavras. Tinha dias que eu saía da casa deles e ficava me perguntando o que vai ser da minha vida se um dia eu tivesse que sair dali. Aquela criança e aquele homem tinham se tornado parte do meu mundo de um jeito que eu não tinha percebido quando aconteceu. Era um amor que eu não tinha pedido, que tinha chegado na ponta dos pés sem fazer barulho e tinha se instalado no lugar mais fundo do meu coração. Tinha 1 ano e 4 meses que eu trabalhava lá. Era uma sexta-feira à noite. Eu ia ficar até mais tarde porque ele tinha um jantar de trabalho e ia chegar depois do horário normal. A Lara dormiu cedinho, como de costume. Fiquei assistindo televisão na sala, esperando. Quando ele chegou, era quase 10 da noite. Entrou em casa, veio me agradecer por ter ficado, foi ver a Lara no quarto, voltou. Ficamos na sala por um tempo. Ele parecia diferente naquele dia, mais leve de um lado, mais tenso de outro. Tinha alguma coisa diferente naquele silêncio entre nós. Aí ele virou para mim e disse que precisava me falar uma coisa. E aquele jeito que ele disse isso me fez parar completamente. Ele foi direto, como era o jeito dele. Disse que tinha percebido que os sentimentos que estava tendo não eram só de gratidão,
que eu tinha entrado na vida dele e da filha dele de um jeito que ele não tinha planejado, que era assustador para ele, que ele não sabia se era certo ou errado, mas que não conseguia mais fingir que não existia. Eu fiquei muda, Pri. Meu coração estava disparado, mas eu estava completamente parada. Ele disse que não tinha certeza de como eu me sentia, que se eu não tivesse sentindo nada, estava tudo bem, que ia respeitar completamente e continuar sendo o profissional correto de sempre, mas que não conseguia continuar sem falar. Eu sei que devia ter pensado melhor. Devia ter respirado, colocado os pés no chão, lembrado de todas as razões pelas quais aquilo era complicado. Mas o coração humano não obedece à lista de razões. Eu olhei para ele e disse: eu sinto também há muito tempo. O que aconteceu depois foi a coisa mais bonita e mais humana que já vivi na minha vida. Não foi nada de novela, não foi nada exagerado. Foi simples, como tudo que envolvia aquele homem. Ele me olhou por um longo tempo, depois chegou perto, devagar, me abraçou e eu abracei também. Ficamos assim por um tempão, em silêncio, só aquele abraço que valia mais do que qualquer coisa. Não foi planejada, não foi ensaiada. Aconteceu do jeito que as coisas acontecem quando dois adultos que se respeitam e se sentem se encontram de verdade. Era uma noite quieta, a Lara dormindo, a casa em silêncio. Depois daquele abraço que pareceu eterno, a gente se olhou e não precisou falar mais nada. O que aconteceu depois foi bonito, foi intenso, foi quente e ao mesmo tempo delicado. Ele era um homem que tinha aprendido a cuidar, que tinha passado meses sendo gentil sem esperar nada em troca, e isso se refletia em tudo. Eu saí daquela casa de madrugada, quando a chuva tinha parado e o céu estava limpando. Eu fui para minha casinha com o coração tão cheio que eu mal conseguia respirar direito. Eu quis voltar para casa, tá bom? Achei que seria apenas aquela noite. Achei que na segunda-feira ele ia entrar no modo profissional de volta, que ia achar que tinha sido um erro, que ia ser constrangedor. Eu me preparei para isso, mas não foi nada disso. Na segunda-feira, quando cheguei, ele estava em casa. Tinha pedido uma folga no trabalho. Me recebeu com um café feito, a Lara no colo sorrindo para mim e com aquele olhar que eu já conhecia, mas que agora tinha algo diferente. Tinha paz, tinha decisão. Disse que queria conversar sério, que não era do tipo de homem que fazia uma coisa e varria para debaixo do tapete, que o que tinha acontecido não tinha sido acidente, não tinha sido fraqueza, tinha sido verdade, e que queria saber se eu queria tentar de verdade. Que emoção! Eu disse que sim, com todo o medo que eu tinha, com toda a incerteza, com toda a consciência de que aquilo era diferente, complexo, carregado de coisas que precisariam de muito cuidado. Disse que sim, mesmo assim. E assim começou de verdade. Namorar ele foi uma coisa estranha e maravilhosa ao mesmo tempo, porque a gente se conhecia de um jeito que muitos casais levam anos para chegar. Eu já sabia como ele era quando estava cansado, quando estava preocupado, quando estava feliz. Ele já sabia das minhas manias, dos meus medos, do meu jeito de lidar com as coisas. Faltava a parte da entrega emocional. E isso foi chegando com o tempo, com conversa, com noites de papo longo depois que a Lara dormia. Ele foi me contando mais sobre a Camila, sobre o que tinha vivido, sobre o processo do luto que ele ainda estava atravessando. Eu ouvia sem ciúme, sem insegurança, porque eu entendia que aquilo era parte de quem ele era e que amar ele era amar a história inteira dele. E ele foi me conhecendo também.
Ouviu sobre a minha vida, sobre minha família, sobre os sonhos que eu tinha guardado para mim. E ele ouvia como ninguém nunca tinha ouvido. Foram meses bonitos, com altos e baixos, porque a vida real tem isso. Teve dia difícil, teve noite de conversa dura, teve momento de insegurança minha, teve momento de recuo dele, mas a gente não desistiu. A gente foi. Eu preciso falar dela porque ela foi parte fundamental de tudo. Ela foi crescendo, vendo a gente junto, vendo um pai mais alegre, mais presente no sentido emocional também. Ela não entendia tudo, claro. Criança pequena não entende as complexidades dos adultos, mas sentia. Criança sente muito mais do que a gente imagina. Ela começou a me tratar de um jeito que foi mudando ao longo do tempo. Não era só mais a Naná que cuidava dela durante o dia. Era a pessoa que estava sempre presente, que contava a história à noite quando o pai deixava, que pegava ela doente no colo e ficava a madrugada inteira acordada se precisasse, que comemorava cada dentinho, cada palavra nova, cada passo novo como se fosse a maior conquista do mundo. Eu nunca me coloquei no papel de substituir a mãe que ela não teve a chance de conhecer. Nunca, Pri. Quero deixar isso muito claro. Isso para mim sempre foi sagrado. Ela tinha uma mãe que existiu, que a amou antes mesmo dela nascer, que deu a vida por ela sem nem saber que estava fazendo isso. Mas eu podia ser a mulher que estava ali, que amava ela, que cuidava dela, que ia crescer do lado dela. E foi isso que eu fui sendo. A gente tinha 11 meses de namoro quando ele me pediu em casamento. Não foi nada grandioso, não foi jantar em restaurante caro, nem viagem para a praia. Foi em casa, numa noite comum, depois de Elara dormir. Ele me chamou para a sala, tinha 2 velas acesas na mesa, uma garrafa de suco de uva, porque nenhum dos dois bebia muito. E ele, com aquele jeito quieto, me disse que queria passar o resto da vida comigo. Que queria que eu fosse a mulher da casa, a companheira dele, e que queria me perguntar se eu queria ser a pessoa que ia estar ao lado da Lara enquanto ela crescia. Pri, eu chorei muito, mas eu chorei, viu? Daquele choro que sai do fundo, que é de alegria, mas é de tudo junto, de gratidão, de alívio, de amor. Claro que eu disse sim. Depois do casamento, a minha vida ganhou um contorno que eu não sabia que era possível para mim. Não que eu não tivesse sonhado com família, com amor, com pertencimento. Eu tinha. Mas sonhar com algo e viver aquilo são coisas tão distantes. Eu acordava toda manhã numa casa que era minha também agora, com um homem que me amava do jeito que eu precisava ser amada, com calma, com respeito, com presença, com uma criança que corria para mim quando acordava de manhã e que me chamava com uma ternura que eu guardaria para sempre no coração. A vida não ficou perfeita. Vida perfeita não existe. Tivemos nossas dificuldades, nossos momentos de tensão, nossos dias ruins. Mas a base era sólida, era firme, era feita de escolha e de amor de verdade. Hoje eu sou casada com ele. A Lara tem 4 anos e é a criança mais incrível que eu já conheci. Esperta, engraçada, cheia de vida, com aquele jeitinho dela que tem um pedacinho do pai e um pedacinho de alguém que eu não conheci, mas que eu respeito profundamente. A gente não usa o título de madrasta porque esse título carrega muita coisa que não tem nada a ver com a nossa relação. A Lara me chama pelo meu nome desde que teve consciência para isso. E esse nome na boca dela tem mais amor do que qualquer título no mundo. Eu considero ela minha filhada de coração, minha filha de vida, a criança que Deus colocou no meu caminho no dia em que eu menos esperava. Não fui eu que a escolhi antes de ela existir, mas me tornei a pessoa que escolhe ela todo dia, que a ama todo dia, que vai estar do lado dela enquanto eu existir.
E ele, meu marido, meu companheiro, o homem que chegou para mim carregando uma dor enorme, foi reconstituindo a capacidade de amar aos poucos, devagar, com cuidado. Ele é a pessoa que me faz entender que o amor real não precisa de perfeição. Precisa de presença, de escolha, de constância. Tem dias em que eu acordo e fico uns segundos pensando na vida antes de levantar, só sentindo gratidão. Daquele tipo de gratidão que não cabe em palavras, que é maior do que qualquer coisa que eu seria capaz de escrever. Eu entrei naquela casa como babá, saí como esposa e mãe, mas na verdade eu não saí, eu fiquei. E ficar foi a melhor coisa que eu já fiz na vida. O amor que transforma não costuma chegar com fanfarra. Ele chega quietinho, no meio de uma rotina comum, enquanto você está com os dois pés no chão tentando só fazer o seu trabalho direito. E quando você percebe, ele já entrou e já fez morada. Não feche a porta com medo. Com cuidado, sim. Com respeito, sempre. Mas com medo, não. Deus me presenteou com a família mais linda desse mundo. E isso é o maior presente que eu já recebi na minha vida. Essa é a minha história de amor e paixão. Olá, meus amores, boa noite mais uma vez, minha linda, minha querida. Que história, viu? Mais uma história que deixa meu coração quentinho, que acende aquela esperança de que existe ainda pessoas boas, pessoas sinceras, e que depois de uma grande tempestade vem um dia lindo. Eu digo isso não só apenas sobre você, mas sobre o seu marido e hoje a sua filhada, sua filha do coração. Deus presenteou vocês ao modo dele. Todos vocês ganharam um presente, um na vida do outro. Achei lindo demais a forma que você fala da Lara, o amor que você demonstra ter por essa criança, o respeito que você sempre teve pela mãe dela, que infelizmente hoje não está mais presente, que Deus a tenha um bom lugar, e também em relação ao seu marido, que foi o seu patrão e hoje é o seu companheiro. Então, meu amor, diante disso, eu desejo muita felicidade, muito amor, muitas realizações para vocês, muita saúde para essa pequena Lara, para o casamento de vocês. E que Deus siga contigo dia após dia. Muito obrigada pelo carinho. Que bom que você se permitiu, que bom que você teve coragem, que bom que, mesmo diante de algumas dúvidas, você pensou: caramba, eu vou tentar. E uma parte que eu achei engraçada foi que depois da primeira vez de vocês, quando aconteceu naquela noite o beijo, depois teve, né, todo um momento de amor, você não criou expectativas. Você quis voltar para sua casa de madrugada, ele insistiu para você ficar, você não quis, ele percebeu, tanto que segunda-feira ele pediu folga, mas você estava com medo. Você pensou, foi só esse momento, uma noite. Ele estava com desejo, com vontade, eu também queria, não vou misturar as coisas, estou com vergonha, mas aconteceu. Não vou cobrar nem exigir nada. E quando você chegou na segunda, ele te surpreendeu. Que homem, que caráter, que homem respeitoso. E depois disso, vocês não se desgrudaram mais. Então, muito amor, que Deus blinde o casamento de vocês, tudo de melhor, hoje e sempre. Mais uma vez, gratidão por compartilhar essa linda história com a gente. Um beijo para cada um de vocês. E vocês, amigos e amigas desse canal, o que é que vocês acharam dessa história de hoje? Alguém aqui já viveu uma história parecida? Conhece um caso como esse? Tem uma história de amor, de paixão, uma história envolvente que deseja compartilhar também aqui no canal? Escreve direitinho, com muita calma, com muita paciência, traz todos os detalhes possíveis. Neste canal, como vocês sabem, só temos 2 relatos por semana, então relatos curtos, rasos, sem muitos detalhes, eu não consigo aprovar, até porque vocês também não assistem, vocês não gostam. Então, se quer seu relato contado aqui,
Pare no seu tempo, escreve, deixe o coração falar, leve alguns dias ali digitando o seu e-mail. Quando estiver tudo pronto, me mande para que eu possa analisar. E quem sabe o próximo relato contado aqui seja a sua história de amor e paixão. Que vocês tenham uma boa noite, fiquem bem e até a próxima história, se Deus quiser.